Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos juntos sobre as lições misericordiosas de Jesus no seu Evangelho divino, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde entendemos como nosso roteiro de vida. E por isso eu agradeço aos bons espíritos da nossa casa abençoada Maria da Luz, que sempre nos proporciona esse recomeço, essa vontade que sentimos em dividir tudo que aprendemos e sempre recebendo as boas intuições dos espíritos que dirigem todos os trabalhos da nossa bendita casa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre aquele tema Brilha a vossa luz, né? E que nós estamos em busca desse progresso, dessa evolução, todos nós, né, que estamos numa casa espírita e que buscamos sempre a nossa renovação, sempre que possamos compreender e fazer, né, trabalhando e servindo. E só assim nós alcançamos aquilo que tanto almejamos, né? Que é a paciência, a benevolência, a indulgência, o perdão e muito amor no coração. Porque esse amor nos transforma, não é? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse convite que Jesus já nos fez há 2023 anos, para que façamos brilhar a nossa luz, né? Não importa o tamanho da luz, seja pequenininha, seja grandiosa, não importa. O que importa é que façamos a diferença na vida de muitas pessoas, não é? E aí eu começo com uma historinha que está... prefiro ler, né, para não fazer nada errado. Na verdade, o evangelista Lucas, ele relata que em certa ocasião, Jairo, que era chefe de uma sinagoga, procura por Jesus e se ajoelha na frente dele, implorando para que ele o acompanhasse até a casa dele e que salvasse a filha, que estava muito doente. E Jesus levanta e segue com aquele pai desesperado. No caminho, uma mulher doente, há muitos anos doente, ela espera que Jesus passe para que ela possa tocar em Jesus, na túnica de Jesus. E ela toca. E durante esse trajeto, Jesus pergunta: quem tocou em minhas vestes? E ela se ajoelha na frente dele e diz: fui eu, Senhor. Ele dá a mão para ela levantar, olha para ela com aquele carinho e diz: muito bem, minha filha, a tua fé te salvou. E ele segue adiante, né? E essa história, como sempre, né, as grandes histórias, ela mostra ela tem uma riqueza, né? Porém, nesta em especial, com essa mulher doente, ela estava acamada há muitos anos, doente, ninguém a ajudava, ela achava que a vida dela já tinha acabado,
Mas quando as pessoas do lugarejo onde ela morava voltavam dos encontros com Jesus, né? E entre eles iam contando o que eles ouviram, o que Jesus falou, a opinião deles. Aquilo foi dando uma força interior para ela, que fez, num belo dia, que ela se levantasse decidida a procurar por ele, porque só ele ia conseguir ajudá-la. Isso foi um ato de fé. Assim como o nosso irmão Jairo, ele era chefe de uma sinagoga, né? E eles não aceitavam Jesus, então ele também teve que, no lugar de um pai sofrido, colocar a fé na frente de todas as coisas. E ele foi procurar também. A luz que nós falamos tanto, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Uma vez também, Jesus disse isso para os apóstolos, né? Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo de 14 e 16. Ele diz assim: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem nosso Pai que está nos céus. E aqui, ele também, quando diz isso para os seus apóstolos, ele sabia que quando esses apóstolos saíssem pelo mundo afora, levando a boa nova, o evangelho, eles teriam que ter força, coragem, eles precisariam ter, saber, né, saber falar e ao mesmo tempo buscar o convencimento para aquelas pessoas. Jesus precisava que seus apóstolos saíssem levando sempre as boas notícias, sempre a boa nova, né? E assim eles fizeram. A luz, ela simboliza o conhecimento, a revelação, as descobertas, em oposição às trevas. As trevas, elas representam a ignorância, a inferioridade, né? O atraso. As trevas são bem o contrário da luz, né? E quando nós saímos para estudar, quando nós decidimos dar este primeiro passo, ali começa uma trajetória de muita luz. Porque quando nós lemos, principalmente as obras da codificação espírita, realmente tira um véu da sua frente e você passa a compreender certas coisas de maneira muito diferente do que você tinha dentro de você, né? Que nós trazemos aquele homem velho, preso a muitas histórias que ouvimos de outras pessoas. Nós ouvimos falar sobre outras pessoas, né? Mas quando decidimos nos dedicar e aprender a logicar, né? A perguntar, a pesquisar, né? Nós vemos que a nossa doutrina, ela é maravilhosa nesse sentido, porque ela não te impôs lei alguma. Ela não te impõe regras e nem faça assim, faça assado. Tem que ser desse jeito e não daquele jeito. Isso é proibido, aquilo pode. Não existe isso dentro da doutrina espírita. O que acontece é que nós vamos tendo contato com todas essas maravilhas de lições, maravilhas de orientações, de instruções, e nós então começamos a filtrar aquilo que dentro de nós passa a ser o certo e o errado. Então nós é que
escolhemos qual caminho seguir. E nós encontramos uma luz no fim do túnel. E essa luz passa a nos alimentar. E cada vez mais nós queremos ser alimentados, né? Em Lucas também, ele diz que quem anda no Lucas capítulo 12, versículo 35, quem anda nas trevas não sabe por onde vai. E é verdade. Quando você não tem o conhecimento, quando você ignora toda essa quantidade, né, de boa nova, de instruções no livro dos Espíritos, enfim, toda a codificação, quando você ignora isso, realmente você está no escuro, você está nas trevas, você não consegue ter opinião e nem enxergar. Então faz toda a diferença na nossa vida, né? Essa dedicação que temos e que finalmente nos mostra a importância de você trabalhar, servir, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós vamos também parte de dentro de nós, do nosso coração, do nosso entendimento, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é aquela famosa questão, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus, né? E Jesus ao recomendar aos seus discípulos, brilhe a vossa luz, ele queria que os discípulos fossem a campo, né? Levando a boa nova. E eles precisavam de muita determinação. Nós somos espíritos imortais em busca de luz. Nós sempre estamos em busca de luz. E o que ele espera de nós? Ele espera de nós as nossas ações, o cuidado com aquilo que falamos, pensamos, as nossas atitudes. Ele espera isso de nós. E através das nossas atitudes, nós levamos a luz para todos que nos cercam, para todos que nos rodeiam. Nós temos que nos empenhar na divulgação da mensagem espírita. E não existe outra forma de você divulgar do que fazendo, do que falando e fazendo aquilo que você diz, sendo exemplo. É assim que nós conseguimos. Significa nos desprendermos, né? Significa dedicação, o trabalho de ajuda ao próximo, atuar com aqueles menos esclarecidos. Nós precisamos atuar com menos críticas, não julgar, né? E mais realizações no campo do bem. É isso que vai fazer com que a nossa luz brilhe. Dentro de uma casa espírita existem inúmeras atividades e trabalhos. Nenhum trabalho é menor que o outro. Nenhum. Todo trabalho na seara espírita é fundamental. Seja você organizando os copinhos de água para o passe, sendo você ajudando a organizar os espaços com as cadeiras, mesas, as mobílias necessárias para determinado trabalho, seja auxiliando alguém que vai trabalhar e que precisa ter um suporte junto, né? E aí, eu lendo numa dos livros de pesquisa, eu li assim, que o médium, ele não deve se recolher porque um dia falhou
ao filtrar o pensamento do espírito comunicante. Isso não pode acontecer. Ele não tem que desistir porque um dia isso aconteceu, né? Tais ocorrências, na prática mediúnica, todos nós estamos sujeitos em qualquer tarefa da Boa Nova. Nós podemos falhar, nós não somos perfeitos, nós somos espíritos imperfeitos em busca de luz, né? O orador também, às vezes, e a gente conhece, né, amigos, às vezes num momento, quando o orador vai dar a sua palestra, vai conversar com as pessoas em determinado momento, ele trabalhou tanto, pesquisou, resumiu, leu, releu, aquilo que não entendeu, que ele não conseguiu entender, ele vai e busca mais informações, enfim. No momento que ele está falando, de repente, ele não se sente sendo intuído, ele começa a esquecer aquilo que ele estudou, e aí ele desiste, né? Só que a todo momento nós estamos sendo testados. A todo momento a nossa humildade, o nosso dom, ele é testado. E nós precisamos nos fortalecer em relação a isso, né? Divulgar a doutrina espírita, seja através de palavras, seja através da escrita, né? É uma caridade sem tamanho. É uma caridade sem tamanho. Sob a forma de mais luz no coração das pessoas. Você dividir aquilo que você aprende com outras pessoas, muitas vezes pessoas que estão em tratamentos espirituais, tratamentos físicos, né? A palestra e o passe auxiliam demais essas pessoas, não só elas, todos nós, né? Então, é uma caridade muito grande você levar isso adiante, né? E também o dirigente da casa espírita. O dirigente da casa espírita, às vezes, ele fica muito cansado. E aí ele pode reclamar porque está naquele cargo, simplesmente porque o trabalho é exaustivo, porque a sua dedicação é maior que os outros, exige muito mais dele que dos outros, né? Necessita da abnegação. Aquela pessoa tem que ser abnegada no seu trabalho, né? Porque do trabalho do dirigente dependem todos os outros trabalhos. Então, quando nós pensamos nessas funções que tem na casa espírita, muito mais funções do que essas que eu falei, né? Mas você compreende que a casa espírita é um farol que ilumina longe, além do espaço da casa espírita, que consola muitas almas, encarnadas e desencarnadas, né? Que as pessoas em aflição vão nos procurar, e se nós tivermos com o coração aberto, a mente aberta, para nos dedicarmos àquela única pessoa, a intuição que recebemos é muito grande, porque nós temos que ter paciência para ouvir essas pessoas. Muitas, só de desabafar, já melhoram, já se sentem melhores, porque tirou aquele peso do coração, não é? E aí elas são orientadas ao que fazer, o que é bom para aquela pessoa fazer. Então nós auxiliamos restaurando-lhes a fé. Com isso, nós restauramos a fé e a alegria de viver dessas pessoas,
Quando nós nos damos conta disso, só esse motivo já é suficiente para que trabalhemos mais. Isso é muito importante, termos isso em mente. Nós somos luzinhas, né? Na casa espírita, quando estamos todos trabalhando, são várias luzinhas acendendo, mas a espiritualidade trabalhadora, abnegada da nossa casa. Então, imagine todas essas luzes juntas. É um farol gigantesco que ilumina demais a casa, o hospital acima dela e toda aquela região, naquele quadrante da casa espírita, né? Então, quando nós nos damos conta disso, aí vem aquela vontade muito grande de ajudar ao próximo e temos que ajudar. É aí que a nossa luz brilha, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, o capítulo 20 fala sobre os trabalhadores da última hora. O Espírito da Verdade ressalta: ditosos serão os homens que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Poucos são os que trabalham somente pelo prazer de servir. Nós precisamos compreender que nós temos duas mãos, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Então, só de eu ter essa responsabilidade nas minhas mãos, eu não posso me vangloriar dos pequenos trabalhos que eu realizo, a não ser sentir uma grande gratidão por fazer parte deste ambiente como instrumento da espiritualidade. Nós não somos ninguém. Os nossos trabalhos são grandiosos porque é uma equipe física, de encarnados e equipe espiritual. Então, por isso o trabalho é grandioso, né? O verdadeiro espírita, ele tem Jesus como modelo e guia. Nós somos espíritas cristãos. E aí, ele nos dá a inspiração. Foi o que eu li agora há pouco. Ele nos dá a inspiração. Então, para a nossa evolução, é um processo contínuo. Diante das pessoas mais difíceis, o bom espírito é paciente. Ao ser caluniado, ele trabalha mais. Diante das ofensas, ele perdoa 70 vezes, 7 vezes. E quando é chamado para dar testemunho de alguma coisa, ele exemplifica. Esse é aquele bom espírito que trabalha e serve. Nós trabalhamos e servimos. Trabalhamos para Jesus, servindo os nossos irmãos e, ao mesmo tempo, servindo a Jesus. Então, em qualquer situação que nos encontremos, não só na casa espírita, na nossa casa, no trabalho, onde quer que Deus nos coloque, nós precisamos fazer brilhar a nossa luz.
a beleza desse convite que Jesus nos fez, ela está na nossa reforma íntima, né? Esse é o convite, mas eu dependo das minhas mudanças, do meu progresso, do meu esforço. E eu acho que isso é que é a beleza, porque é você quem busca, você encontra, e o que você encontra, você divide, você aprende todos os dias. Ninguém sabe nada. Tudo nós aprendemos no dia após o outro dia. Nós nunca poderemos parar de estudar, de ler, de conversar, de pesquisar. Isso não tem fim. Então, para você saber se tem humildade ou não, se observe, se questione, e você vai perceber que você não sabe nada. Então, só de você compreender a grandeza da doutrina, dos trabalhos, dos trabalhadores, né? Daqueles irmãos mais antigos que dividem suas experiências com a gente também, que tão importante é isso, não é? Então, isso nos mostra que essa possibilidade é a única possibilidade. Só depende do nosso esforço pessoal em praticar o bem, né? E o caminho é lento, é gradual, mas é real. É real e possível. Precisa de coragem, bom ânimo, perseverança e muito amor. Tudo que se passa, tudo aquilo que aprendemos, que vivemos, né? Tem muitas coisas que nos convida a progredir. Muitas, são inúmeras, é uma lista enorme. Mas se você tiver pensamento no bem, é um bom começo. A palavra conciliadora, sabe? O sentimento de perdão, a misericórdia. Como é importante a misericórdia. A ação do trabalho, sem desculpa. Quando você está na seara, disponível a trabalhar, o trabalho chega e ele não para de chegar, né? Então, eu sinto muita gratidão todas as vezes, não importa o trabalho que eu esteja fazendo. O que importa é a mudança que aconteceu na minha vida, no meu fortalecimento, e que me leva a cada dia a me fortalecer mais ainda, moralmente e espiritualmente, né? Nós vamos parando por aqui, nosso tempinho aqui já deu, já encerrou, né? No livro Mundo Regenerado, capítulo 22, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, eu só vou ler um finalzinho. Eis o que nos compete: fazer o que seja necessário onde nos encontremos. Já sorrimos hoje? Cumprimentamos nosso vizinho? Agradecemos o atendente do mercado por seu trabalho? Oferecemos uma prece, uma vibração de paz a quem padece num leito de dor? Enviamos uma mensagem de carinho a um amigo? Brilhemos. Esta é a nossa missão: brilhar até alcançar a glória solar, engrandecendo a vida. Descubramos em cada recanto a presença do Criador, nos convidando a brilhar. Dê uma chama bruxuleante, pequenina, tornemo-nos uma potência de luz, brilhando de contínuo. O mundo necessita do nosso brilho.
E nosso destino final é nos tornarmos um ser de luz semelhante ao Pai. Brilhemos. Gratidão, meus queridos irmãos, gratidão por esta oportunidade.